Fala galera, estamos começando mais um do Zero Podcast. E aí, Kelvin? E aí, Eduardo? Como é que tá a luta? Tudo certo. Quero pedir já pra galera curtir, comentar, compartilhar nas redes sociais aí com os amigos, no grupo da família, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O que mais, Kelvin? @do Zero Podcast em todas as redes sociais. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial pra gente, o Diego. Diego Pereira, isso, Diego? Diego do Amaral Ferreira. Ah, tem um primeiro nome, né? Na verdade, meu nome é Allen, né? O primeiro nome é Allen, né? Meu pai deu esse nome, até é um nome bem polêmico, porque na escola o pessoal me chamava assim, muito apelido. Mas eu acostumei porque é um nome diferente, né? E fui pesquisar na internet e já tá bem comum no Brasil, né? É? Mas é assim, nome diferente. Daí às vezes o pessoal fala assim, mas não é Alan? Não, é Allen mesmo, né? Allen, primeiro nome. Não pretendo mudar porque já me acostumei, né? Nome diferente. Mas, tipo, quem te chama hoje de Alien é mais teus amigos de colégio, o pessoal, porque no cotidiano o pessoal não te chama de Diego, né? Chamo também de Allen, quem olha o nome é Allen, daí os falam, ô, seu Allen, tudo bem e tal. Tem pessoas que vão ler ali, ler no documento, Allen, então eles daí respeitam, né? Mas é normal, eu já não ligo muito, assim. Tem pessoas que ficam com preconceito no nome, vão lá e mudam, né? Eu não tenho esse... Eu sou feliz com o nome, gostei do meu nome, assim, hoje é um nome diferente, né? Sim, mas acho que vamos continuar na conversa como o Diego, né? Então tá, pode ser Diego. É que pra gente... Respondo tanto Diego como Allen, né? A gente não tá acostumado ainda, eu até tinha esquecido desse detalhe. Qualquer coisa, depois nós vamos rever, vamos fazer uns cortes no vídeo aí, né? Ou vocês gravam só com o Diego, com o Allen, a gente vai ver pra ficar melhor. Diego, então, Oi. cara, vamos começar a nossa conversa aí, cara. Vamos começar a tua entrevista aí. Então, vamos começar do começo, do zero, né? Como a gente sempre brinca, né? Cara, você é um cidadão candoiano? Não, na verdade eu sou natural de Coronel Vivida, uma cidade próxima aqui, né? Não sei se vocês conhecem já. É bem pertinho ali, 80 quilômetros, né? Eu nasci ali, a minha mãe, acho que se não me falha a memória dessa região, Mangueirinha, Coronel Vivida, meu pai é lá do Rio Grande do Sul, mas daí eu nasci em Coronel Vivida, né? Então faz uns 20 anos que a gente mora no Candói. Eu lembro aqui que muito antigamente, na época era uns 15 anos assim, aqui não tinha nada dessas asfalto, não era tão assim, não tinha essas rodovias bonitas e não tinha um comércio tão evoluído como tem hoje, era tudo rua de chão. Então eu lembro do Candói como ele era assim no começo, porque 20 anos, não sei se vocês lembram da história, eu lembro que tinha ali a Dal Rio, tinha o Amude, do outro lado da avenida era só umas casinhas assim, poucas casas, né? Hoje o Candói está bem grande. O Candói, eu estava conversando com um amigo meu hoje a respeito de Candói, nós estávamos fazendo uma análise que é uma das melhores cidades aqui da região para se morar, né? Em questão assim, de segurança, uma cidade onde a gente tem assim, mais facilidade para fazer amizade. E o único problema da cidade pequena mesmo, eu vejo que assim, as coisas se propagam muito rápido, tipo de fofoca, essas coisas, né? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa que não tem nada a ver, mas chega do outro lado da cidade e já o pessoal aumenta muito. Então, cidade pequena é isso, o pessoal faz amizade rápido e muita comunicação rápida também. Eu acho assim que o evangelho, né, como a gente sempre comenta, o evangelho tinha que ter um poder assim de propagação maior como essas notícias ruins, né? Mas na verdade não é assim, a gente também sabe que a notícia ruim tem um poder maior e o evangelho sempre foi assim, né? Jesus, ele sempre se revela às pessoas humildes, né? E é o mistério do reino de Deus, né? Então já falei um pouco da minha vida, falei que eu nasci em Coronel Vivida, hoje eu participo de Candói. Eu atendo aqui as indústrias, eu faço serviço de manutenção industrial, parte elétrica, mecânica, refrigeração, né? A gente atende as cidades vizinhas, mas o Candói já foi assim uma das coisas muito boas, uma cidade muito boa para mim, porque é aqui que eu desenvolvi muitas habilidades nessa cidade, né? Eu mexo também um pouco com parte de CFTV, alarme. A gente tem um conhecimento amplo nessa área. Só que eu hoje estou me dedicando mais na parte da indústria, né? E sou feliz na cidade de Candói, participo ali da Igreja Batista com vocês, né? A gente também faz parte ali hoje do grupo de missionários, né? Só agradecendo aí o pastor Roberto, primeiramente Jesus.
E eu sou feliz ali também com vocês na igreja, porque eu vejo ali a igreja com um futuro muito promissor. Ali hoje o pessoal está unido, há um crescimento muito grande, estou vendo. Então, que Deus continue abençoando isso, que esse crescimento continue, né? A gente sabe também que nem aos anos atrás o pastor tinha umas plaquinhas na igreja que dizia assim: ganhar, discipular, o que mais que tinha? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então eu acho que essas disciplinas tem que ter na vida nossa e dessas pessoas novas convertidas, né? Nós temos que trabalhar em cima disso para que elas também criem raiz e possam também desfrutar das coisas boas de Deus, né? Isso aí que eu falei um pouco de mim, não sei se vocês querem se aprofundar mais alguma coisa. Eu vejo assim, né? Você falou ali da questão de missionário, né? Na verdade, a missão já tá, tipo, no dia a dia, né, da gente, a gente pegar e levar o evangelho para quando a gente tem oportunidade de falar para alguém. E eu conheço o Diego, a gente já fez alguns serviços meio que junto ali, né? Sim, já trabalhamos junto, sim. A gente, e eu via, tipo, o Diego, assim, a gente se encontra às vezes também em alguns lugares. Eu vejo o Diego, ele quando ele vê uma oportunidade de chamar a pessoa e falar de Cristo, ele pega e ele fala mesmo. Às vezes quando a gente tem essa oportunidade, a gente fala, né? Porque às vezes aparece. E outra coisa importante, que é algo interessante, quando tem duas pessoas juntas, às vezes, que nem quando nós estamos juntos, né? A gente tem mais facilidade de falar. Parece que, por isso se cumpre a palavra que Jesus falou: onde estiver dois ou mais, ali estarei. Então, quando há duas pessoas ali, às vezes, que nós estamos no serviço, mas o propósito não é fazer evangelismo, mas surge a oportunidade, fica mais fácil com duas pessoas, né? Eu me recordo que um tempo atrás nós tínhamos ido evangelizar, né? Eu e você, a gente saía do outro lado da avenida, nós tínhamos um mapa grande e nós tínhamos como meta evangelizar o Candó inteiro. Então nós pegávamos de casa em casa, nós já tínhamos um projeto, nós já tínhamos um planejamento. E eu me recordo que uma vez tão interessante as experiências que a gente tem nesses evangelismos, que a gente volta renovado, né? É uma missão, é difícil, porque você vai fazer um trabalho espiritual. E um dia eu falei que vamos evangelizar ali naquela lanchonete ali. Era um lugar que tinha uma mesa de sinuca e tal. E eu achei que o Kelvin ia junto comigo, você não lembra? Eu fui caminhando para dentro, eu pensei que você estava comigo. Quando eu entrei lá dentro, eu olhei, você tinha ido embora já, e eu estava lá na porta com a Bíblia na mão. Daí eu falei, o pessoal parou de jogar sinuca, os que estavam tomando bebida no balcão pararam. Daí eu olhei para eles e falei, viu pessoal, vim aqui ler um versículo da Bíblia com vocês e fazer uma oração. Todos ficaram em silêncio, né? Não falaram nada. Acharam estranho aquilo, né? Porque naquele ambiente, falei, que vocês permitem que eu faça uma oração com vocês? Permitimos. Tiraram o chapéu. Falei, então vamos dar as mãos aqui. Todo mundo deu as mãos. Falei, olha aqui, Jesus. Largou a cachaça? Jesus disse, não sei se largaram. Jesus disse que não quer que nenhum de vocês sofram, né? Ele veio para salvar as pessoas, os pecadores. Ele quer mudar a vida de vocês. E eu quero que vocês façam uma oração, confessem Jesus como único e suficiente Salvador. E naquilo ali a gente começou a orar e eu pensei assim que o pessoal ia resistir, eles não iam querer, né? Tem uns que iam escarnecer. Não, a reação foi totalmente diferente. Eles aceitaram a oração, aceitaram a ministração. E depois o dono da lanchonete falou assim, viu, a hora que você quiser, vem aqui, eu quero ouvir uma mensagem. Eu nunca mais voltei, mas se eu tivesse voltado, né, ele tinha aberto as portas. Então, é porque a vida da gente é muito corrida, do dia a dia a gente tem que trabalhar, tem que estudar. E às vezes a gente gosta de evangelizar, gosta de participar da igreja, mas a gente não consegue sempre, né? Mas que Deus, né, Deus nos dê condição de a gente sempre levar essa palavra, porque as vidas são transformadas, né? Na verdade, eu sei que talvez vocês também podem ter sido fruto de orações de pessoas, de irmãos, de evangelismo, né? Então hoje a gente está aqui de pé, vivo, a gente já tem um entendimento diferente, uma visão diferente da sociedade, da nossa vida, do que nós vivemos, do nosso propósito de vida, da nossa missão, e por isso que tudo faz sentido. Antigamente era viver por viver, né? Que nem diz aquela música, deixa a vida me levar, vai de qualquer jeito. Hoje não, hoje a gente já entende por que a gente nasceu, o que Deus espera do ser humano. A gente tem um propósito de vida, sabe que depois que morre tem a vida eterna. Então
nós não vivemos só para esse mundo, só para esse momento, só para os prazeres da natureza. Não, a gente vive por um propósito maior, pelo amor, pelo evangelismo, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E isso daí tem um efeito muito maior, né? Quando a gente deixa Deus entrar no nosso coração, deixa o Espírito Santo agir, e tudo faz sentido, né? Porque enquanto a gente resiste, a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente vive uma vida triste, né? E quando a gente abre o coração para Jesus entrar, o Espírito Santo entrar, a gente tem a paz que excede todo entendimento. Então, é isso aí. Depois que eu tive assim, mais comunhão com Deus, me aprofundei mais, deixei Deus trabalhar na minha vida, só tenho coisas boas para contar, né? E que nem eu estava conversando com o Kelvin antes da entrevista ali, falando, né, da vida antiga. Até teve um período que eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, e assim foi uns 2 anos, né? Foi 2 anos de vergonha, sofrimento, e foi assim para mim ver mesmo que o meu lugar com Deus, porque fora de Deus a gente só tem a perder, risco de morte, prejuízo e risco de doença, tudo que é coisa que não presta. A pessoa que não está com Deus, ela pode correr, ser atingida, né, pelo mal, e pode trazer um prejuízo para a família, tristeza, dor. Então é isso, a vida só tem sentido com Deus, né? E acho interessante também que esses dias eu estava participando ali de uns vídeos na internet e o pessoal se reuniu lá e começaram a falar de pacto, né? Uma mágoa aqui. Começaram a falar de pacto, eu pago, o cara queria me pagar para fazer um pacto com Satanás. Eu falei, escrevi embaixo, nossa, fazer um pacto para se lascar a eternidade tem que ser muito burro, né? Falei para os caras. E pagar você imagina, imagina né? só E pagar você, ainda. porque o inimigo ele engana tantas Pra pessoas. entregar a vida e morrer, né? A pessoa já tá, Tem que pagar ainda. a pessoa já tá entendendo, né? Os caras desenham um bode atrás deles, cheio de tatuagem, uma estrela de ponta cabeça. Os caras já estão confirmando que eles dizem que Satanás existe. Então, se eles sabem que Satanás existe, eles estão confirmando que o inferno existe, né? Então, como que pode o ser humano ser tão ignorante a ponto de rejeitar Deus, a paz de Deus, Jesus Cristo, a vida eterna, para decidir para o inferno por livre e espontânea vontade, né? Então, para você ver até que ponto que chega o ser humano, Deus está aí disposto a mudar, transformar, salvar e libertar. E muitas pessoas escolhem ir para o inferno por conta própria, né? Então é muito sério essa batalha espiritual, que Deus possa dar entendimento para as pessoas, porque a vida eterna existe, né? Salvação existe, céu existe, e a condenação também existe, né? Condenação existe para os filhos da perdição, né? Que Deus possa ter misericórdia aí. E infelizmente tem uns que vão por conta própria, por escolha, mas graças a Deus, pela misericórdia, a gente está hoje, né, falando aí que Deus mudou a nossa vida, né? Mas é isso aí. Graças a Deus, né, Diego? Deus tem mudado a nossa história e continua mudando, né? Todo dia a gente está aprendendo. Viu? Conta pra gente, assim, como que foi a tua primeira experiência, assim, com Deus? Pois é, minha primeira experiência com Deus, na verdade eu tive muitas experiências, sabe? Porque assim, sempre Deus falava comigo, testificava através de uma pessoa, de um convite. Às vezes eu estava no culto lá, participando de uma ministração, e parecia que o pregador estava falando da minha vida, mas eu sabia que lá no culto a pessoa menos importante era eu. Então, parecia que ele estava falando de mim, da minha história, mas era o Espírito Santo através dele, né? Então, interessante isso daí, quando Deus ele usa o vaso, mas o vaso não sabe de nada, você entende? Deus está usando talvez o pregador para falar com você, Eduardo, com o Kelvin, comigo, mas o Espírito Santo testifica, né? Porque ele tem um plano com a nossa vida. Então, foi na igreja, né, através dos cultos. Eu já participei de muitas denominações e foi interessante também porque eu vi Deus falando na igreja. Eu recebi muitas direções da igreja, através da igreja batista, através da igreja presbiteriana, através da igreja Assembleia de Deus. E assim, até eu estava conversando hoje com um rapaz, daí ele falou assim, mas a igreja tem muito problema, pastor, os pastores não são muito dedicados, tem pessoas muito falsas lá na igreja. Eu falei, olha,
infelizmente, isso que você está falando e que você tem dentro de você. Porque a gente só pode entregar e só pode falar o que a gente tem abundância. Se você tem coisas boas, você vai falar coisas boas. Eu falei, a partir do momento que você mudar essa tua ótica, você entender que os irmãos precisam de ajuda, assim como você, o pastor, os obreiros, porque muitas das vezes a gente só quer exigir das pessoas, exigir do irmão, exigir do pastor, mas nós esquecemos que eles são seres humanos, né? Eles têm uma vida, eles têm uma família. Será que essa atenção que nós queremos, eles não querem, né? Então começa por aí, a partir do momento que a gente entender, não, mas o problema não está nas pessoas, está em mim. Eu tenho que deixar Deus trabalhar nisso, tirar de mim esse olhar crítico, esse olhar religioso, né? E colocar um coração que agrade a Deus, né? Foi isso também uma das coisas que eu tive que aprender, né? Nesses últimos anos, porque nós estamos na igreja, nesse processo, e nós temos que deixar Deus nos mostrar a vontade dele. Porque enquanto nós não amadurecermos espiritualmente, nós vamos viver com esse olhar crítico. Ah, mas aqui não tá bom, aqui tem pessoas com problema, aqui... E sendo que o problema está na nossa vida, né? Daí eu comentei até com outro rapaz outra vez, falou assim, lá na minha igreja, lá não tem jeito lá, porque tem pessoas erradas tomando Santa Ceia, o pastor deixa tudo acontecer. Eu falei, viu, então assim, ó, primeira coisa é que quando uma pessoa se exalta, diz a Bíblia que ela é humilhada, né? Então, se a gente quer mudar a nossa igreja, se Deus nos deu condição de ser melhores, então vamos ajudar os irmãos, né? Essa que tem que ser a grande verdade que nós temos que viver. É como Jesus fez, né? Em momento algum ele deixou de estender a mão, de ajudar, mas a partir do momento que nós se colocamos num patamar mais elevado e começamos a enxergar as pessoas como pecadores e excluir ela do nosso rol de membros, nós nos tornamos religiosos. Como Jesus disse, chamou os fariseus de hipócritas, porque a porta já era estreita, e eles estreitavam ainda mais, né, para que as pessoas não entrassem por reino. Então, nós não podemos fazer isso, estreitar a porta ainda mais. Nós temos que ser canal de bênção, ajudar pessoas, porque senão o evangelho não vai fazer sentido, né? Já pensou? Nós estamos nessa missão, mas então nós não podemos estender a mão para uma pessoa drogada, uma pessoa que nem o Kelvin falou antigamente, né? Deus tirou nós de uma vida difícil, né? Mas é porque alguém estendeu a mão para nós. Mas então, eu sou tão santo, eu sou tão perfeito que eu não posso me misturar com essas pessoas. Não. Se nós não temos ainda a condição e maturidade para ajudar essas pessoas, nós temos que se preparar ainda mais, né? Mas a partir do momento que Deus nos capacita e nos prepara, nós podemos ir em qualquer lugar, sendo que nós estejamos ali para fazer a diferença. Então foi isso que eu aprendi. Se nós deixarmos Deus trabalhar, não importa o lugar, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. E daí, para responder a resposta do Kelvin, a gente já pegou e começou a falar, né? As experiências que eu tive assim foi... quer ver? Certo? Se eu começar a contar, assim, vai ser muitas experiências, porque um dia eu pedi uma direção para Deus, assim, Deus, eu quero que a minha vida mude. Daí chegou um pregador e falou assim para mim, não conhecia, se Deus está falando aqui que é para você trabalhar mais, porque você está trabalhando muito pouco, se quer que a tua vida mude, você vai ter que dedicar mais. Você falou, mas esse cara está tirando minha cara, eu já trabalho, às vezes até domingo. Não, eu tinha que trabalhar mais, tinha que empenhar mais, e eu não estava entendendo. Fui em outro lugar, participei de um outro trabalho espiritual, e uma pessoa que nem me entendia, Deus está falando que você tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Daí eu demorei mais de 2 anos para entender que eu precisava trabalhar mais. As oportunidades estavam ali, Deus estava abrindo porta e eu não estava entendendo. Então, foi uma forma assim que Deus me mostrou um caminho que eu tinha que seguir aquele caminho e eu não queria, né? E outra coisa importante, interessante, que outro dia eu tive assim um sonho, vou contar para vocês aqui. Eu sonhei que a minha mãe tinha falecido, né? Você vê como que as coisas, a gente não entende no momento. Daí eu levantei de madrugada, aquilo me acordou na hora, eu sabia que era um sonho espiritual, né? Eu falei, repreendi, mas no sonho eu tinha chegado muito tarde e não deu tempo de eu socorrer minha mãe. Mas eu comecei a orar a partir daquilo. Uma semana depois, eu tava na casa da minha mãe ali, dormindo ali, e daí ela deu um grito de noite. Assim, eu acordei assustado, levantei para ver, ela já estava gelada, cara. Dei um chacoalhão nela, levei para o hospital, reanimamos ela. Então Deus estava me mostrando. Se eu não tivesse ali, ela tinha morrido, porque não tinha ninguém para socorrer ela, né?
Então, graças a Deus que hoje ela está viva. E assim, outras coisas que eu tive também experiência. Um dia eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. Eu só tinha R$20, eu tinha que ir para Guarapuava. E esse dinheiro era para o pedágio. E eu falei assim, olha, vai ser pela fé. Eu tinha que ir e eu não tinha vergonha de pedir para os outros assim emprestado. Isso daí faz uns 12 anos atrás. Eu falei, agora vai pela fé. Levei um amigo meu, minha mãe foi junto, nós tínhamos que resolver uns documentos lá. Fomos para Guarapuava e na volta, assim, o ponteiro já estava na reserva, piscando, né? E o meu amigo do lado, assim, acabou o combustível, já vamos chegar no posto, mas não tinha dinheiro, né? E eu já tinha orado, falei, vou acreditar. Passei o pedágio, foi pago o pedágio. Ele falou, chega ali no posto abastecer. Eu não falava nada, só dirigia sério, porque era a minha fé, né? E eu continuei dirigindo. Cheguei aqui no Candó e quando cheguei de frente para o lugar que eu tinha que parar ali, na oficina minha, o carro virou o volante sozinho, cara, e desligou. Estacionou, parece sozinho assim, sem eu virar a mão. Daí eu ponho as mãos na cabeça assim, saí impressionado, né? Falei, meu Deus do céu. Daí o cara falou assim, meu amigo falou, viu, vou ter que ir em tal lugar. Batia na partida e não pegava, Daí eu falei, daí ele falou assim, mas o que aconteceu? Será no carro? Levantamos assim o capô, tinha encostado os fios lá, tipo de um platinado lá, sei lá o que era aquilo, tinha derretido. E daí deu a entender, ele entendeu que era aquilo, mas eu sabia que era a oração, você entende? Então sempre tem uma coisa assim para a pessoa, tem que acreditar. Vai ter uma coisa que você vai ter que entender que é a tua oração, e Deus vai colocar sempre um porém para você ficar em dúvida, mas você sabe que é a tua oração. Daí fomos ver, não tinha mais combustível mesmo, né? E eu sabia que foi a multiplicação de Deus, né? Então, naquela época eu não tinha condição e eu tive que colocar minha fé em prova. E vi que é possível, né? Então, outras coisas também, problemas assim de... Um dia o pai estava com problema lá Tava com problema de fígado e cheguei lá na cama, lá ele tava inchadão assim, mauzão. E eu olhei e falei, esse homem, só por Deus, né, que Deus faça um milagre e mude a vida dele, né, porque não tem, praticamente morto, já tava inchado, né. Eu falei, pai, olha, o que eu posso falar para você aqui? Deus pode fazer um milagre. Você quer receber uma oração? O senhor aceita uma oração nesse momento? Daí ele falou que aceitava, mas o pai sempre foi uma pessoa que resistiu muito assim a respeito da igreja, da Bíblia, né? Então ele naquele momento aceitou. Eu falei, então vamos ler aqui um versículo. Eu li onde o rei Ezequias virou pro canto da parede e chorou, e Deus mudou a vida dele, acrescentou mais 15 anos, né? Falei, olha o que Deus fez, esse homem estava morrendo, pai. Então não é eu, é Deus, e se você acredita, Deus pode entrar com providência pela misericórdia dele. Vamos orar aqui e que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Fizemos uma oração com ele, lemos a palavra e parece que aquilo encaminhou a vida dele assim, cara, que um mês já estava lá na fila de transplante e tinha que ser rápido mesmo, sabe? Então eu digo assim, que a oração, ela tem poder, ela muda a vida da pessoa, livra, né, a pessoa assim de muitas coisas, livra até da morte. Então nós temos que usar esse dom que Deus nos deu, né? Essa comunicação dos céus, porque na vida assim é tudo uma influência espiritual, né? Não tem como a gente negar isso, não tem como negar que uma pessoa se joga num prédio porque ela ficou depressiva. Não, isso daí é uma influência do espírito que está falando na cabeça dela que ela não presta, falando na cabeça dela que ela tem que se matar, né? Que os problemas vão ser resolvidos. A gente sabe que tudo é influência do mal, né? As doenças, as perseguições, algumas coisas são, como Jesus disse mesmo, né? As perseguições sofrem aqueles que levam o evangelho. Isso daí é normal, né? Porque a batalha espiritual existe. Então Jesus falou, fique feliz quando você sofrer perseguições. Então a pessoa que serve a Deus, não é que ela vai viver uma vida assim, de plena alegria. Ela tem que estar consciente dessa batalha. O inimigo vai odiar ela, mas ela tem Deus com ela, né? Porque não adianta eu falar assim, ó, meu irmão, você vai, a partir de hoje, você vai aceitar Jesus na tua vida, você vai receber o evangelho, então tudo vai dar certo, você vai ter só alegria, você vai ter só vitória.
você não vai sofrer, você não vai ser perseguido, você não vai ter aflição. Isso é mentira. Eu tô indo contra a palavra. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? Então nós temos que ser realistas, sabemos que quando nós recebemos Deus, nós vamos viver com uma ótica diferente, vamos superar essas dificuldades de uma forma diferente, porque com Deus se consegue superar, e sem Deus a gente tem coisas na vida que você não vai conseguir passar, tem coisas na vida que vai chegar de frente para uma porta, vai estar sempre fechado. Então é isso aí. Tive muitas outras experiências também, né? Certo dia eu cheguei num lugar para fazer um serviço, para instalar um inversor, e eu tinha levado um inversor novo, montei no painel, o inversor não funcionou, e daí começou a chegar um monte de gente ao meu redor, daí eu vi aqui no Candói, era lá na reserva, né, aquilo, voltei lá com uma peça nova, de novo, montei no lugar, liguei, não funcionou, e começou a encher de gente, vamos que vou perder produto, vou perder material, e daí aquilo encheu de pessoas ao meu redor. E o que Deus queria que eu falasse de Jesus, né? Comecei a falar, olha, vou falar um pouco de Deus para vocês, falar de Jesus. E ali fizemos oração, fizemos plano de salvação, e uma pessoa aceitou Jesus. Então é assim, daí depois fui lá, a peça funcionou. Então tem coisas que não é por acaso, Deus tem um propósito, né? Então basta a gente entender, né? Aquele problema, aquela dificuldade, é só ter eu entender o propósito. Depois que eu entendi o propósito, as coisas fluíram, né? Então é assim, muito interessante a respeito da vida nossa hoje com Jesus e nosso discernimento, porque sem discernimento a pessoa às vezes chega lá, não funcionou, tá dando tudo errado, Deus não gosta de mim, parece que eu sou perseguido, depois que eu aceitei Jesus as coisas em vez de melhorar, pioraram. Então temos que ter discernimento, temos que ter sabedoria, e no começo é difícil, irmãos. Se eu falar para você que tá ouvindo, aí no começo é uma luta até a pessoa entender isso, ela sofre demais, porque Jesus está sempre mostrando que não é aquilo que ela pensa, não é aquilo que ela está imaginando, que as pessoas não odeiam ela, que as pessoas não querem o mal, mas daí o inimigo sabe que quando o novo convertido até enraizar, ele começa a tentar a pessoa, começa a tentar ofender a pessoa, mas depois que a pessoa já está mais madura na fé, enraiza no evangelho, nada mais abala ela está disposta até a morrer por Jesus, literalmente, né? Porque daí ela entendeu o evangelho, ela entendeu a essência de Deus, né? Mas enquanto isso não acontece, a pessoa não tem progresso na vida espiritual, né? A gente tem que procurar isso daí, né? Procurar entender a essência do evangelho, se enraizar, né? E amadurecer também, isso é muito importante. Então é isso que eu falo um pouquinho aí sobre nossa vida com Jesus, né? Diego, como que, cara, a partir de que momento que você teve a convicção desse chamado ministerial, vamos dizer assim, de missionário? Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Chegar mais perto aqui. Antes de eu falar na verdade assim, do chamado missionário. Então, vou contar para vocês uma coisa que eu não conto para muitas pessoas, né? Mas como eu sei que esse trabalho aqui é um trabalho muito sério, respeito vocês como meus irmãos, sei da conduta de vida, do testemunho, do esforço de vocês em fazer isso dar certo, né? Do trabalho, sei que não foi fácil para vocês, sei que vocês estão sempre na igreja orando, todos os meio-dia, 1h, nesse horário, vocês estão todo dia lá, então... Quero dizer que essa glória é de Deus, mas parabenizar vocês pelo esforço, continue assim. Amém. Que como eu já disse para vocês uma vez, isso daí faz a diferença hoje na igreja, na vida espiritual de vocês, para que esse trabalho continue e tenha êxito, tem que ter vida de oração, né? Então assim, o que acontece? Um certo dia, eu participava da igreja, e daí o pastor... pelo Espírito Santo ele falou assim, hoje Jesus vai te chamar. E naquela noite Jesus me chamou mesmo, então eu acordei de noite com Jesus me chamando pelo meu nome, e eu falei, eis-me aqui. Então quando o Espírito testificou em mim, eu não participava da Igreja Batista, eu acordei de noite com a voz de Deus me chamando, e eu disse, eis-me aqui. Isso aqui faz muitos anos, né? Então a partir desse dia eu já acordei, no outro dia eu estava assim com uma paz que eu nunca tive na minha vida toda, você entende? Eu só queria pensar em Deus, eu só queria viver em Deus, porque aquela experiência foi tão forte na minha vida, que eu ouvi a voz de Deus me chamar, assim como Deus chamou Samuel, né? Eu falei, eis-me aqui de noite,
eu estava vivendo um momento muito difícil, né? Muitas lutas, só que aquele momento da minha vida foi um momento que eu me dediquei muito, que eu me santifiquei muito, eu estava assim preparado mesmo para me doar de corpo e alma para Deus. Então Deus, ele falou comigo na igreja de noite, e Jesus falou comigo, me chamou, eu disse, eis-me aqui. E depois disso eu comecei a aprender, a crescer, comecei a ter experiência com Deus, comecei a descobrir muitas coisas assim, muitos comportamentos que eu tinha. Deus foi moldando, porque eu era muito menino na fé, entende? Eu era menino na fé, eu queria assim ser muito religioso, e parece que Deus foi me mostrando a vontade dele pela Bíblia, pelo Evangelho, porque quando a gente olha para Jesus, assim, Jesus ele veio para salvar, né? Então, quando os discípulos se reuniram e falaram assim, mestre, manda que caia fogo do céu e mate eles, Jesus disse assim, não, mas eu vim para salvar, você entende? Quando Jesus pega aquela mulher que adulterou, escreve na areia, no chão, e aqueles homens que tinham pecado vão embora, ele, além de salvar aquela mulher, ele livrou aqueles homens da perdição, daquele julgamento, porque aqueles homens eram tão pecador quanto aquela mulher, você entende? Então, eu fui entendendo isso, que eu vou sempre ser pecador. Só que a diferença está que eu não vou praticar o pecado, né? Então, eu não posso nunca dizer que eu sou melhor que ninguém. E fui aprendendo isso depois que Jesus foi falando comigo. E assim, quando a gente quer muitas vezes sair fora do caminho, quando a pessoa, Deus tem um plano com a vida da gente, o Espírito Santo sempre vai dar uma chamada na vida da gente, puxar a orelha, porque Deus não quer que ninguém se perca, né? Então, mas nós também temos que dar crédito à mensagem, temos que valorizar o Evangelho, que foi uma mensagem aí que custou a vida de muitos profetas, custou o sangue de Jesus Cristo, né? E quando a gente valoriza e a gente entende que a gente não é merecedor, Deus faz a obra na vida da gente. Então é isso aí. Depois, isso eu já sabia, né? Que Deus tem um plano na minha vida. Isso eu não falo, não comento com as pessoas. Primeira vez até que eu estou falando isso aí para vocês, né? Mas aonde eu vou, sempre Deus fala comigo, sabe? Às vezes eu participei de um trabalho em Pato Branco, num retiro lá de jovens, e quando eu cheguei lá, eu olhei assim, vou contar para os irmãos aqui, eu olhei o perfil do pastor, um cara assim grandão, um shortão, eu falei assim, no meu coração, esse cara aí não é crente. Falei assim, porque eu falei, não, eu tô acostumado com esse pastor de terno e gravata, né? Um homem desse jeito. Daí eu falei, pô, rapaz, quem que é o pastor? Ele falou, é aquele ali. Daí eu falei, mas ele é o pastor? Sim, um cara muito inteligente, já escreveu 3 livros. E quando aquele homem começou a pregar, eu pensei, não vai sair mensagem, né? Saiu tipo uma mensagem de João Batista, assim, raça de víboras, arrependei-vos de vosso pecado. Aquilo era para mim, né? Aquela mensagem era para mim, né? Mostre frutos dignos de arrependimento. E começou palavra e palavra, e daqui a pouco uns chorando e pessoas tremendo no chão de unção de Deus e mensagem, e Deus usando aquele homem, e eu lá atrás olhando tudo aquilo, sabia que era Deus, só que ainda permanecia com o coração duro, né? Então foi no primeiro dia assim, no segundo dia eu já deixei Deus trabalhar, no terceiro dia eu vi todo mundo recebendo, todo mundo, Deus falando com todo mundo, e eu fui lá para frente, chorei, e daí quando eu abri o coração, veio a esposa daquele pastor, nem me conhecia, e Deus usou ela e contou toda a minha vida, e foi muito interessante. Então, às vezes, o bloqueio na nossa vida está justamente por causa da dureza do nosso coração, né? Do nosso olhar religioso. E eu pude entender, assim, que eu tenho que ouvir a pessoa, ver o testemunho de vida antes de julgar, né? Porque, às vezes, Kelvin, vamos supor, pego você, assim, tem um jeito mais jovem, né? Mas quando o Kelvin tem um jeitão mais jovem, eu acho que ele não é crente. Não, tem que ver, ouvir a pessoa, conviver, né? Que daí a gente não vai cometer esse pecado de pré-julgar, né? A gente não vai cometer. Então a gente só vai conhecer a árvore mesmo pelos frutos, né? Ouvindo a pessoa. Depois daquilo sair diferente daquele trabalho espiritual, porque eu achava que aquele homem não era homem de Deus. Não é assim. Pera aí, vamos ver então como que a pessoa é, o que ela faz, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho social extraordinário, né? A pessoa dá bom testemunho, e nós temos essa natureza humana, esse olhar
religioso, então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então isso daí Jesus me ensinou também, né? Examinar muito, né? Que nem às vezes eu falo para vocês a respeito do pastor Roberto, o apóstolo Roberto. O homem sai lá do Pará, vem para uma cidade aqui que ele não tem nenhum parente, é louco para mim, né? O homem tem que ser por Deus isso daí, né? Porque daí vem para uma cidade, né? Ele falou esse dia com um carrinho verdinho, um carrinho ruizinho, vem de casa em casa evangelizar. Então, uma pessoa que tem história, a gente tem que valorizar isso, né? Sabemos que a honra é a glória de Jesus, mas ele é uma pessoa que abriu mão, né, do conforto dele, da família dele. Nós temos que dar todo o apoio para ele, ajudar no que for preciso, que nem eu falei para ele, ó, pastor, que eu puder, vou ajudar. Ali, além da gente ser amigo, a gente participar da igreja, tem os parentes mesmo ali da minha família estão ali, a gente sempre torce para que vá mais pessoas. Então é isso aí. Outra coisa importante é que a unidade faz toda a diferença, né, na vida dos cristãos e da saúde também, da igreja local. Porque uma coisa que eu acho assim, que o inimigo, quando vê a igreja crescer, ele fica furioso. Ele sabe que se a igreja continuar em unidade, a igreja vai romper, a igreja vai receber os dons espirituais. Então, sempre que a igreja está crescendo, a gente tem que tomar cuidado nisso. O inimigo vai querer fazer uma divisão, uma contenda, para que a gente perca tempo com isso. Isso daí não vai levar nós a lugar nenhum. E eu vi isso daí acontecer em muitas igrejas, né? Então, hoje, sempre que eu vejo alguém falando isso, não. Mas a gente tem que ver por outro lado, às vezes tentar apacentar, porque às vezes colocar lenha na fogueira, a gente começa a ser participando de ser pecado, né? Então é isso aí, vamos crescer, que Deus abençoe, que Ele faça o que Ele quer fazer com as nossas vidas, mas lembrando que a gente é um corpo. Então, se o Kelvin faz parte do meu corpo, se eu falar mal do Kelvin, estou falando mal de mim, né? Se eu machucar o Kelvin, estou machucando a mim mesmo. Se eu falar mal do Eduardo, estou falando mal dele. Se eu querer torturar o Eduardo, brigar com o Eduardo, eu vou acabar entristecendo. Então a gente tem que acabar com isso no meio da igreja. A gente tem que viver em unidade, e o que a gente puder desejar para o outro, que seja coisas boas. Eu vou querer ver vocês cada vez mais bem, melhor, prosperando, e isso vai vir para mim. Quando eu desejo isso para as pessoas, isso vem para mim. Mas quando a pessoa é ciumenta, a pessoa é rancorosa, tem um coração amargurado, ela não vê resultado na vida espiritual dela. Vive bloqueada, vive triste, vive burrenta. Já passei por isso muito antigamente, né? Até que daí, com paciência, Deus vai trabalhando, Deus vai mostrando, e a gente vai mudando, né? Então é isso aí, em relação à igreja, em relação ao chamado missionário, né? Que vocês também têm. Essa foi a minha experiência, né? Que Deus me chamou. E aparece assim, irmãos, tem coisas na vida da gente que às vezes você vai dizer assim, mas não parece que eu tenho um chamado, não parece que eu tenho um ministério. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus escolheu pessoas incapazes. Se pega a vida de Moisés não sabia nem falar. Deus falou, vai lá na presença de Faraó. Mas eu sou uma pessoa de pouca fala, falo enrolado, entendeu? Então, você olha assim para a vida de Pedro, se nós olharmos assim, as condições de Pedro, não tinha condições de ser um apóstolo, porque Jesus teve que ressuscitar e repreender ele, né? Então, depois que Pedro foi repreendido, ele disse, mestre, tu sabes de todas as coisas. Então, Jesus falou, opa, agora você está prontão? A nossa vida diante de Deus, a escolha quem faz a nossa vida é Deus. Quem chama a nossa vida é Deus. O plano que quem tem com nós é Deus. Mas basta que nós também venhamos abrir o coração e morrer para nós mesmos, desistir muitas vezes do nosso eu, porque o nosso eu quer imperar na nossa vida, né? Eu sei, eu posso, eu vou, eu consigo. Enquanto isso estiver imperando, é um bloqueio, né? Deus esse eu tem que morrer, e Jesus tem que nascer no nosso coração todos os dias, né? Então é isso aí. Eu vejo assim, Diego, que a gente tem que pegar e a partir do momento que a gente se entrega para Jesus, a gente tem que começar a caminhar com Ele e deixar Ele ir moldando, a gente ir se moldando conforme Jesus quer, né? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, e a gente vai aprendendo dia após dia, né? Aprende com nossos erros, as nossas falhas. Eu vejo muito assim que quando eu olho
pro Kelvin lá atrás, lá quando ele começou o evangelho, tem muita coisa que eu tive que deixar para trás, porque eu achava, naquele momento eu achava que era correto. Mas a partir quando vai passando o tempo, eu via que era religiosidade, muitas coisas não estavam totalmente dentro da palavra, tinha que ser reajustado na minha vida. A gente vai ganhando maturidade, né, com o passar do tempo, e a gente vai vendo, tipo, o ministério da gente é cada vez se afunilando, a gente vendo as coisas de Deus se cumprindo na nossa vida, a gente sabe que a gente tem promessa de Deus, e aos poucos a gente vai vendo, quando a gente menos percebe, tá acontecendo. E também outra coisa que a gente até comenta é no momento que a gente menos espera, porque eu lembro, tipo, às vezes a gente espera muito por uma coisa e aquela coisa não chega, a gente acaba se frustrando. A gente tem que deixar Deus conduzir e a gente não criar expectativas no nosso próprio entendimento, né? Isso mesmo. Igual o Diego tava falando, né, sobre que Deus escolhe pessoas improváveis, né? Você vê a nossa vida, como a gente já tava conversando, né? Antes de estar gravando, né? Você comentou, né, muitas passagens tuas, né? Cada um, assim, tem um passado que condena, vamos dizer assim, né? Cara, sim. Cada um de nós somos pessoas improváveis de estar aqui, nesse momento, compartilhando essa mensagem. Sim. Como a gente já vem falando com o Kelvin, Deus, ele nos conecta com pessoas, cara. Sim. Ele vem nos conectando com pessoas que vêm acrescentando das nossas vidas, cara. Esses dias eu parei pra olhar no espelho assim, cara, eu não me reconhecia mais, cara. Não me reconhecia mais, cara. Como que, tipo, na obra que Deus fez na minha vida, cara, tipo, de 3 anos pra cá, cara. Tipo, cara, foi um chamado, foi um despertar muito grande na minha vida. Como você falou sobre experiências, né? Com Deus, né? Que a gente é fruto de orações, né? Então, uma vez eu trabalhava numa empresa e eu viajava bastante. E eu tava viajando de carro, né? Numa rodovia lá em São Paulo. E meu celular caiu nos pés do caroneiro ali. Eu fui pegar o celular, cara, inconscientemente o volante puxou, né? Porque eu me inclinei, né? Cara, o carro ia cair numa ribanceira, cara. Cara, algo sobrenatural assim me puxou pra pista de novo. E eu reconheci naquele momento que foi Deus. Eu falei, Deus, eu tô tão distante do Senhor, né? Por que você tá me livrando, né? Cara, como se fosse uma voz, cara. Tua mãe ora por você. Cara, me veio aquele temor de Deus em mim, cara. Falei, nossa, cara, minha mãe tá orando por mim. Deus falou, né? Deus falou, né? Deus falou, cara. Ó, agora que você me falou isso, eu também tive uma experiência parecida com essa, Eduardo. Um dia eu estava vindo do Rio Grande do Sul, só que eu já estava em Coronel Vivida, e daí quando em Coronel Vivida eu falei pra mãe, vamos parar que eu tô muito cansado. Não, vai até Candói, vamos descansar em casa. Era meia-noite, então eu já tinha feito aí uns 600 quilômetros e tava cansado. E daí, quando desci a Serra do Alagado, passei na ponte, cara, eu dormi em cima da ponte. Só que interessante, eu senti assim, tipo uma vibração e alguma coisa levantou meu pescoço assim, eu acordei na hora e olhei, a mãe tava dormindo. Não tinha ninguém para levantar meu pescoço ali, foi Deus que levantou meu pescoço. E aquilo parece que minhas energias, um pouco de medo e assustado, né? Eu tomei posse no volante, passando a ponte assim, e vim embora até o Candói, cara. Quando eu cheguei no Candói, parece que eu tinha um caminhão passado por cima de mim, tava arrebentado. Então Deus me deu força para mim vir até o Candói, e eu creio que isso aí foi Deus também na tua vida, né? Então, muito importante estar guardado por Deus, né? Ser protegido. Da experiência com o carro, eu lembrei de uma que eu vou compartilhar também. Um dia a gente veio no culto com a Jana à noite, e aquele dia veio só eu e ela. A gente não trouxe a Helena junto. E daí a gente voltando, cara, pra Cachoeira, ali em frente ao posto Chapadão, cara, de repente um caminhão entra, cara, eu vindo ali numa velocidade normal ali pro trecho, só que, cara, de repente o caminhão entra. Cara, na hora que o caminhão entrou, eu peguei e falei, Deus, eu falei misericórdia, na verdade, não deu nem tempo de falar muita coisa. Cara, eu peguei, tirei fora da pista e voltei, cara, passou isso aqui da carroceria do caminhão, e daí tinha um canteiro, cara, e eu peguei e voltei pra pista, cara, tipo, ileso.
Naquele mesmo momento, a Jana chorando, começou a chorar e já começou a orar agradecendo a Deus pelo livramento, cara. Porque, tipo, ali era um momento, cara, se a gente batesse ali... Fatal. Era algo fatal. Mas foi, cara, tipo, tão de Deus, assim, que passou raspando na parte de trás da carroceria e, tipo, a gente não bateu no canteiro, que tem um canteiro ali, né? Tipo, onde fica a placa ali do valor dos combustíveis e tal, cara, tipo, voltei pra pista, cara, assim, foi Deus que tirou aquele carro, cara. Eu tenho certeza. Então, eu tenho certeza que é Deus que nos guarda, né? Até nós estávamos falando esses dias a respeito disso aí, quando a gente não causa um acidente, não é proposital, Deus, ele nos livra, né? Porque a Bíblia diz, aos teus anjos dará ordem a teu favor, né? Então é isso que aconteceu com a nossa vida. Por isso que Jesus, quando o inimigo tentou ele lá no deserto, Satanás tentou ele, falou assim, lança-te daí que aos teus anjos dará ordem a teu favor. Jesus falou assim, olha, mas está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando a gente não provoca um acidente, a gente não tenta Deus, né? Deus nos guarda, né? Porque ele viu que aquilo não foi intencional. Sim. Deus, ele guarda os seus, né? Só que quando a pessoa provoca, eu não quero saber mais de Deus, eu vou beber, eu vou desviar, Deus não vai livrar, porque é uma escolha dela, né? Mas enquanto a gente está na presença de Deus, Deus está nos guardando, né? E coisas impossíveis acontecem a nosso favor, né? É isso aí. Só que para que isso aconteça, a gente precisa todo dia renunciar ao pecado, né? Todo renunciar dia, ao nosso. Dia. Gosto muito daquela música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama, né? Mas eu escolho Deus, todo né? Dia, todo cara, dia. Todo dia, cara, a gente tem que estar matando a nossa carne, renunciando a nossa vontade. Porque a nossa é uma luta, né? É uma entre luta. Nossa carne e nosso espírito todo dia. Porque todo dia a gente tem que reconhecer a Deus. E por mais que hoje a gente não viva no pecado, o pecado se torna um acidente na nossa vida, mas a gente é tão pecador quanto aquela pessoa que está lá no mundo, né? Como o Diego falou, né? É pecador, isso. Sim. Só que Eduardo estava fazendo uma análise. Então a gente tem a nossa natureza humana, que ela é pecadora. Sim. Então a gente não pode dizer que a gente não é pecador. Só que o fato de praticar o pecado voluntariamente afasta a pessoa de Deus, né? Sim. Então, mas a gente só tem esse domínio de não praticar o pecado, como se disse, se a gente viver buscando o Espírito Santo de Deus, né? Tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Daí a gente se torna uma criança, porque uma criança, quando Jesus pega uma criança e fala assim, se você não se tornar como uma criança dessas, não entrarão no reino dos céus. O que uma criança é? Uma criança já nasce com a natureza pecadora. Mas ela não é praticante do pecado. Você não vê uma criança aí que nasce com 1 ano, 2 anos, correndo atrás de bebida, fumando, se prostituindo. Não. Ela é uma criança que tem a natureza pecadora. Ela é pecadora, mas ela não é praticante. Então, quando Jesus diz isso aí, vocês têm que ser como uma criança. Vão ser como? Vão ser pecador, mas não vão praticar. Porque o pecado vai nos afastar de Deus. E às vezes acontece, né, da pessoa fraca, mas ela volta, ela se arrepende, ela se reconcilia com Deus, né? Mas a consequência vem, né? Então a gente tem que evitar isso daí, porque o pecado vai gerar uma consequência, vai gerar um prejuízo, e o cristão que evita isso, que se controla, ele vai sempre viver em vantagem, feliz, em paz, alegria. Então que isso não venha abalar a nossa estrutura, né? Nós venhamos se revestir dessa armadura com Cristo e andar com Jesus, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? A Bíblia diz que ele que está de pé, vigie para que não caia. Temos que estar vigiando, estar se cuidando, na presença de Deus, buscando. Eu sempre digo para Deus, em oração, Jesus, eu não posso, eu não consigo, sem o Senhor me ajuda, me livra do mal, mas me dá força, porque sem Deus eu não posso. Eu não sou um super crente, não sou uma pessoa melhor que ninguém, eu sou uma pessoa dependente de Deus. Mas que eu tenho que ter essa consciência, tenho que ter vergonha na cara, tenho que entender, irmãos, que eu não tenho que esconder de vocês. Deus está vendo de tudo, entendeu? Eu sempre digo assim, minha maior preocupação é com Deus, né? Eu estou na igreja, respeito o pastor, respeito vocês, mas do que adianta eu nos bastidores tá pecando, tá me prostituindo, tá fazendo tudo que é coisa que não presta, e na igreja querer aparentar que eu sou uma pessoa boa? Isso não vai adiantar de nada, porque Deus que vê todas as coisas, né? Vou prestar conta, vou talvez até perder a salvação de estar vivendo no engano, né? Eu também já disse uma coisa muito importante. Eu sempre vejo assim, hoje nós temos aí o evangelho, as igrejas evangélicas hoje, elas têm perdido muito os bons princípios, né?
Por que há tanto escândalo? Jesus disse que isso é necessário que aconteça, né? Porque as pessoas foram deixando de valorizar o reino de Deus, deixando de valorizar a essência do evangelho. E daí pastor, em outras denominações, deixam fazer tudo, né? Ah, pode isso, pode aquilo, sendo que as ovelhas estão deixando de ser doutrinadas, né? E isso daí traz uma contaminação no meio evangélico, às vezes não é o nosso caso, mas outras igrejas, daí começa a falar de todas as igrejas, né? Porque a gente sabe que tem denominações sérias, tem pastores sérios, né? Mas que todos tenham consciência que um dia nós vamos prestar conta a Deus. E o nosso maior objetivo, né, nessa existência aqui é a gente fazer a vontade de Deus. E não adianta esconder do pastor, não adianta esconder do irmão, né? Porque eu sempre digo assim, ó, se você faz o mal, quem vai sofrer? O pastor, eu ou a pessoa que pratica o mal, né? Então, que todos tenham consciência disso, né? A gente viver em paz, viver em alegria e andar se cuidando aí, porque o inimigo, ele quer derrubar a pessoa, ele quer envergonhar a pessoa, ele quer tirar a pessoa da presença de Deus, porque sabe que se a pessoa viver com Jesus, ela é luz, ela é sal da terra, ela vai ajudar outras pessoas que precisam, assim como nós fomos ajudados, né? E essa é a nossa missão, né? Levar a palavra de Deus com amor, lembrando que a misericórdia, a compaixão tem que fazer parte do nosso ministério, né? Não adianta a gente ter uma vida de oração, de jejum, se a gente não tem misericórdia e compaixão, né? Foi isso que Jesus falou, olha, e a misericórdia, a compaixão, né? São as coisas importantes também, né? Então que nós venhamos ter essa vida cristã balanceada, né, com entendimento, com discernimento, e que a glória seja de Jesus Cristo, né? Isso aí. E mais que vamos falar. Uma coisa assim que a gente estava falando sobre o Espírito Santo, é muito importante a gente buscar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que nos auxilia, né, na nossa caminhada. Tanto que Jesus falou para os discípulos, ó, não saiam de Jerusalém. Enquanto não vier sobre o Espírito Santo, que ele ia enviar o Espírito Santo. Porque, cara, se a gente sair e tentar fazer algo... Por mais que a gente saia com a intenção de fazer algo para Deus, mas se a gente sair sem a presença do Espírito Santo, a gente vai se frustrar no meio do caminho, a gente vai cair no erro, vai cair no pecado. Pode até cair no pecado. Mas se a gente estiver na presença de Deus, do Espírito Santo, a gente vai levar esse evangelho, a gente vai continuar caminhando, a gente vai manter o nosso foco, que é Cristo, a gente vai ter a revelação da palavra, que é necessário a gente ter a revelação da palavra, porque a gente só vai, através do Espírito Santo de Deus, Deus vai mostrar as coisas que a gente... Às vezes tem pessoas que a gente fala algo que nem a gente sabia, né? Mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas que aquela pessoa precisava ouvir. Daí depois você escuta aquela pessoa, nossa, eu precisava ouvir isso, eu tô vivendo algo parecido. Então é a presença do Espírito Santo, né? Que eu vejo assim, cara, que a gente vamos assim, falando como todos os cristãos, a gente tem desprezado o Espírito Santo, a gente tem colocado o Espírito Santo, a gente não tem consciência muitas vezes que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa, sim. A gente muitas vezes, no meu entendimento, colocava assim, não, é Deus primeiro, depois Jesus, daí eu tenho em terceiro lugar o Espírito Santo. Tipo, não é essa consciência, primeiro momento que a gente tem? Tipo, é Deus primeiro, depois Jesus, depois o Espírito Santo. Cara, e não, cara, os três são um, né? Eles são a Trindade, eles são o próprio Deus, né? Então, quando Jesus morreu, ele falou que ele precisava que aquilo se cumprisse para que viesse o Consolador, né? Que nos consolasse. Cara, e o que nos dá força hoje para a gente prevalecer perante dificuldades, perante as adversidades é o Espírito Santo. Eu falo assim que Deus tem se revelado, o Espírito Santo tem se revelado a mim de uma maneira progressiva, Diego. Quanto mais eu busco, vamos dizer assim, 2 anos atrás, quando eu comecei a buscar a Deus, buscar esse contato com o Espírito Santo, a minha vida espiritual era de uma maneira. Eu acabava caindo mais em falhas, em pecados. A constância de que eu caía em pecados era mais frequente. Cara, mas quando eu passei a ter uma vida de oração, uma vida de renunciando às obras da carne, cara, parece que o Espírito Santo foi se revelando cada vez mais a mim. Por quê? Porque eu comecei a chegar mais perto do Espírito Santo. Cara, e hoje a gente vê, cara, como, cara... Deus fazendo sinais a partir da gente que a gente fica assim, meu Deus, por que o Senhor está me usando, né? Eu sou tão falho, tão pecador, mas você vê como que através da humildade da gente, que a gente vai se dispondo a obra de Deus, Deus cuida da gente, cuida das coisas da gente, e cara, e a gente se maravilha, cara, com as coisas que Deus faz a partir da gente. Não é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso. Na verdade, assim, nós não fazemos nada sem o Espírito Santo, né? Porque quando Jesus
foi aos céus, ele falou, vou enviar o Espírito Santo. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, estamos nessa última dispensação aqui. Quando Jesus vier voltar buscar a igreja, nós vamos subir com o Espírito Santo. Então, esse preparo que nós temos, essa unção, essa força, poder, quem dirige a obra de Deus aqui na terra é o Espírito Santo, quem capacita os obreiros é o Espírito Santo, a obra missionária quem dirige é o Espírito Santo. Então, tudo que acontece aqui de Deus é através do Espírito Santo. Um dia Jesus... questionaram quem que dava poder para Jesus. Eu acho que foi só pensado, aqueles que seguiam Jesus, né? Uns imaginavam que era Beelzebul, os demônios. Jesus falou assim, olha, se os demônios entrarem em guerra, vão se dividir, reino dividido não prospera, né? Então, porque quem estava dando poder a ele, Jesus falou assim, olha, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês não vão ter perdão, porque não tem como, nós só temos salvação hoje através do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus, porque Jesus fez o sacrifício e quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo, né? Aquele arrependimento, quem nos mostra o nosso erro é o Espírito Santo. Então, se nós se afastarmos do Espírito Santo, nós não temos mais comunhão com Deus, né? Porque nós só podemos ter ligação com os céus através do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus. Se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, né? Então, que Deus tenha misericórdia de muitas pessoas que brincam, que o que acontece hoje tem muita mistura no meio evangélico, tem coisas que não é o Espírito Santo e as pessoas atribuem o Espírito Santo, e por causa disso aí tem muito escândalo, né? Isso que eu queria falar antes não deu certo, não deu tempo de falar. Então nós temos que ter esse discernimento, né? Tem que ter esse discernimento aí, não podemos... tem pastores que estão sendo usados pelo Espírito Santo e tem pessoas que estão falando mal dessa unção que Deus deu para eles, né? Vamos tomar cuidado, que muitas coisas pro natural não é discernido, né? A pessoa que é natural, ela não discerne as coisas espirituais, e a pessoa natural corre risco de pecar, né? Então, tomar cuidado. E tem muitas igrejas sérias, tem muitos ministérios sérios, muitos homens de Deus aí que estão com a vida diante de Deus, estão sendo usados por Deus, e que Deus faça o que Ele quer da nossa vida, né? Se Deus quer te usar, Eduardo, deixa Deus te usar. Se Deus quer te usar, glória a Deus, vamos dar liberdade. E é isso que você falou mesmo, a gente tem que dar liberdade, né? No começo a gente não entende, a gente resiste, tem que discernir a respeito da natureza humana, né? E a nossa natureza humana é nossa inimiga constante, né? Isso daí está conosco, a gente tem esse homem natural, só que o homem espiritual, ele tem que prevalecer. Nosso homem espiritual, nascido através de Deus, ele tem que agradar a Deus, né? Por isso que as pessoas naturais não agradam a Deus, né? Porque as pessoas naturais não dão testemunho, elas não têm temor de Deus, elas querem, que nem o Kelvin falou, querem buscar alegria nos prazeres do mundo. Então, é uma pessoa que não nasceu para Deus. Foi o que Nicodemos um dia questionou Jesus, né? Jesus falou assim para ele, é necessário que você nasça de novo. E ele falou assim, como que um homem adulto vou nascer de novo? Então, o homem natural tem que morrer e o homem espiritual tem que nascer. Esse homem espiritual nasce com Jesus. Deixa o Espírito Santo agir, né? Porque a obra de Deus, de Jesus Cristo, só foi concluída na crucificação, a missão de Jesus de salvar, porque o Espírito Santo estava com ele, né? Quem que dava poder para Jesus para curar os enfermos? Era o Espírito Santo. Quem que dava poder para Jesus para expulsar os demônios? O Espírito Santo estava ali. E essa obra para levantar os paralíticos, para dar vista aos cegos, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos entender isso e vamos deixar que Deus nos use, né? Que a vontade dele seja feita através das nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus, né? Então tá. Muito bom esse momento aqui com você, bom. Diego. Esse momento de conversa, de aprendizado, né? Porque a gente aprende. Vai se aprendendo. A gente aprende muito. Tipo, o Eduardo, a gente comenta todo o podcast que, cara, cada podcast a gente tem uma aula e isso fortalece muito a gente, da gente trocar essa ideia, a gente conversar, a gente ver vários pontos, várias maneiras de enxergar o evangelho. E também a revelação do Espírito Santo que Deus dá a cada um, né? Deus dá a cada um. Cada um que Deus dá, vamos supor, você pega a vida do apóstolo Pedro, o cara tinha um perfil diferente do apóstolo Paulo, né? Mas Deus usou ele também, porque ele se deixou trabalhar pelo Espírito. Então,
nunca as pessoas vão ser iguais, nem no reino de Deus os homens de Deus não vão ser iguais, as histórias não vão ser iguais. Se pega a história de José, é diferente da de Davi, a vida de Pedro é diferente da de Paulo, e aí vai, Tiago é diferente de Pedro, só que há alguma coisa em comum na vida deles. O que é o poder de Deus, né? O que é a salvação? O que é em comum entre nós aqui? Então, Deus vai nos usar de forma diferente, mas tem algo em comum que é Jesus Cristo. Então, tudo que acontece que é dedicado a Deus, a pessoa vai olhar e vai olhar, não, mas é diferente, mas é Deus que está na vida dele. Porque, Kelvin, olha para você e vê uma pessoa transformada. Eduardo, vê uma pessoa transformada, né? É a luz que Deus tem na terra através da transformação da nossa vida por meio de Jesus Cristo. Então, não tem como a pessoa negar isso, né? Porque a pessoa que é falsa, ela tudo que está encoberto será descoberto, né? Em pouco tempo vai ser revelado, entendeu? Não tem como você mentir, não tem como você ocultar. A pessoa pode querer se camuflar, isso que eu estava falando, mas em pouco tempo vai vir à tona e ela vai passar vergonha. Então, por isso que o reino de Deus, a gente tem que valorizar isso que Jesus fez por nós, o Espírito Santo de Deus. E eu creio assim que Deus tem muitas coisas, como vocês já têm falado aqui, Deus tem muitas coisas, mas depende da nossa condição como pessoas que querem receber. Porque enquanto a gente não tiver essa humildade que o Eduardo falou, não abrir o coração, não renunciar, porque às vezes a gente chega na igreja, isso eu já percebi, é os problemas, é o coração duro, o pregador faz um apelo, a pessoa, eu não vou ir porque Deus não falou comigo. Às vezes é com ela não vai, né? Ela resiste. Então é oportunidade. O que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão pensar. Então a gente não tem que pensar no que os outros vão pensar. Você tem que pensar no que você precisa, no que você tem orado, no que você tem buscado. E você tem que se entregar para Deus. Então não perca mais tempo, não fique revidando, não fique resistindo. Pegue e se entregue, se doe por completo, né? Esses dias eu estava vindo de Santa Catarina. Daí na rádio lá o pregador começou, um rapaz muito simples, mas pegou a história de Moisés e começou a falar de uma forma assim, uma unção de Deus, aquilo tocou no meu coração e eu já não consegui segurar e já chorei e falei, é Deus, quando Deus toca, mas às vezes você não tem essa liberdade na igreja, a gente tem que ter essa liberdade, a gente tem vergonha, a gente tem timidez, né? Mas bom seria se sempre que Deus tocar no nosso coração a gente se entregasse por completo, né? A gente abrisse o coração, a gente falasse o que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Muitas das vezes o Espírito Santo fala assim, para nós entregar uma mensagem, falar para alguém de Jesus, a gente resiste, mas que Deus venha mudar isso na nossa vida, né? A gente possa fazer a obra de Deus com alegria e deixar Deus nos usar. Que Deus não venha usar outra pessoa, mas que Deus venha usar a nossa vida, né? Amém? Amém. Como dizia, né, Samuel, né? Eis-me aqui, né? O teu servo te ouve, né? Diego, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né? Porque, na verdade, o Kelvin tinha pedido faz um tempinho e daí nunca dava certo. O Eduardo também. E eu já estava até chateado, mas fico muito feliz. Vejo que é um trabalho de vocês muito sério. E vejo, assim, um futuro promissor, porque que essa mensagem, esses testemunhos aí possam alcançar outras pessoas, né? Que Deus possa abençoar vocês que estão ouvindo. E que possa compartilhar também, né? Às vezes você ouviu essa mensagem, outras mensagens, e tem pessoas que precisam ouvir isso. Então, compartilhando, vai ajudar os irmãos e vai fazer com que outras pessoas também tenham uma vida transformada, né? Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, que Deus abençoe, né? Eduardo e Kelvin. E obrigado aí, né? Amém. Então, é isso aí. Diego, quero te agradecer também, cara, por você ter disponibilizado esse teu precioso tempo, né? Sei que você é um cara muito corrido, muito ocupado, Diego é muito precioso esse Não. tempo dele aí. Não, na verdade é assim, é que o meu serviço, que nem eu falei pra vocês, às vezes tem que trabalhar depois do horário, eu não conseguia vir, mas eu tava com vontade de vir, né? Até nós estava afinando o violão aqui e o Kelvin estourou uma corda e não deu nem pra nós querer tocar um louvor, né? Fica pra próxima então, né, Kelvin? Fica pra próxima. Beleza, isso aí, então? cara. Valeu, Então tá bom, então. beleza. Obrigado. Quero aí, pedir pessoal. para todos os nossos amigos aí que têm acompanhado o canal aí, que curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais, dá uma força pra gente, né, Kelvin? É isso aí, galera. Fortalece nós. Valeu. Valeu, pessoal!